Prontinho, deu o nosso horário mais uma vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Centro Espírita Novo Horizonte. O primeiro recado da noite que a gente sempre passa é sobre a água fluidificada. Quem ainda não pegou um copo com água, dá tempo de correr até a cozinha e pegar um copo. Pode ser um copo, pode ser uma garrafinha, uma jarra, não importa. O importante é que seja água, né? E no final, depois da leitura, a água estará fluidificada. Se tiver mais de uma pessoa assistindo na tela, um copo para cada um. No caso de garrafa ou jarra, ela vai ficar fluidificada a semana inteira. E à medida que ela vai acabando, a gente enche de novo, segura firme, faz uma prece do coração, que a água se mantém fluidificada. Só não esquece de lavar e higienizar a garrafa e a jarra, tá? Uma coisa é fluidificada, outra coisa são as bactérias, né? E segue a lei de Deus ainda, então, pelo amor de Deus, tem que limpar e lavar também. Segunda questão é a conexão da internet. Se por acaso cair a conexão, insiste, conecta de novo. Nosso time da recepção está aí atento para puxar todo mundo para cá. E não importa se caiu 15, 16, 20 vezes, não importa. Não há incômodo algum, tá bom? Caiu, volta. Se mesmo assim tudo der errado, se liga com a gente em pensamento. Só que pensamento a gente sabe que ele, em um minutinho, ele já voou para outro caminho, né? Então, a gente prefere realmente que conecte para assistir e tomar o passe melhor, tá bom? Gente, gostaria de falar que a casa, além dos cursos que nós temos da evangelização infantil para as crianças, da pré-mocidade para os pré-jovens, da mocidade para os jovens, do curso básico da escola de aprendizes para os adultos, nós temos alguns grupos de estudo de livros espíritas. Temos um grupo de estudo dos livros de André Luiz. Ele já não é mais o nosso lar, já está seguindo, já está mais na frente, mas não tem problema de entrar a qualquer momento. Tá? O estudo é sempre importante, mesmo André Luiz. Ah, mas eu vou entrar no meio do caminho, eu não vou entender. O grupo ali é muito bom, mesmo que se precisar alguma referência, o grupo vai ajudar e a gente consegue seguir. Existe um outro grupo de estudos que a gente está estudando agora, o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Tá? Esses grupos de estudos, assim como toda a área de estudos, ela está de férias. Aqui no Brasil, este período é o período das nossas férias maiores. E alguns desses estudos retornam no final de janeiro, outros retornam no começo de fevereiro. É só para deixar todo mundo com água na boca, quem quiser participar desses grupos de estudo. Ah, Valnei, mas eu não tenho livro. Ah, mas está difícil achar. Esses livros são possíveis de serem encontrados em PDF e não quebra direito autoral esses livros que a gente distribui em PDF já está liberado para direito autoral. A gente sabe que tem que respeitar as leis do país, né? Não só as leis de Deus, mas as leis dos homens também. Então fiquem tranquilos, qualquer coisa, os dirigentes desses grupos conseguem passar, né, onde está o material em PDF para conseguir acompanhar o estudo. Tá joia? Gente, a preleção dessa noite é comigo de novo, então vocês vão ter que aguentar um pouquinho minha voz novamente. E como as preleções, todas as vezes, nós convidamos todo mundo a fazer uma prece. E hoje é a última preleção, a última assistência espiritual de 2025. Então, vamos fazer aquela prece bem gostosa do fundo do coração. Então, convido todos a fechar os olhos, a se sentir envolvido com todo um abraço carinhoso do seu mentor querido, do seu anjo da guarda. Um abraço carinhoso de parentes que já partiram e que nos amam tanto também. Estamos todos aqui com esse abraço gostoso. E ao receber este abraço, ao terminar, nós percebemos que estamos todos num campo verdejante.
com uma brisa suave, um sol gostoso, que traz perfumes de flores. E neste momento, conseguimos ver as outras pessoas que estão aqui na nossa sala, rodeadas pelos seus mentores, anjos da guarda, familiares. E sentindo essa alegria, percebemos que do alto vai descendo tranquilamente a imagem de Maria de Nazaré, aquela que, quando esteve aqui encarnada, teve Jesus em seus braços. E essa imagem dela descendo até este campo verdejante traz uma emoção tão grande. E ela, ao pisar no solo, parece que todo o seu amor e seu carinho nos envolve, trazendo uma paz para dentro do nosso coração tão grande. E ela traz agora, em seu braço, a figura do menino Jesus, pois comemoramos o Natal recentemente. Então, a hora que ela tira o manto onde estava o menino Jesus em seus braços, conseguimos sentir toda a energia amorosa deste ser luminoso que nos trouxe o ensinamento maior do amor. E com ele, elevamos nossa prece de gratidão ao Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, vamos abrindo os nossos olhos tranquilamente, e eu vou compartilhar aqui a tela, porque, apesar de já ter passado o Natal, hoje a preleção é sobre o Natal. Por quê? O Natal foi quinta-feira, né? Mas está mais perto do sábado agora do que do sábado anterior, né? Então vamos falar do Natal de novo. Natal é uma data importantíssima para nós cristãos, né? Representa o nascimento de Jesus, né? E para a humanidade também é muito importante, porque divide a história entre era cristã e antes de Cristo. Então, olha só a importância da data do Natal. Quem não se lembra muito da história, mas Jesus nasceu em Belém, Maria, sua mãe, na hora do nascimento, enfaixou tão gostoso e deitou numa manjedoura. Né? Essa é a história que a gente conhece, que a gente sabe, que nos contam desde que somos pequenininhos. Quem nasceu num lar cristão, né? Conhece essa história há muito tempo. Mas será que eu vou perguntar para algumas pessoas onde realmente Jesus nasceu? Então, se a gente perguntar para Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, quando Jesus nasceu, ele irá responder: Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando eu, que estava intolerante, fanático, por uma causa inglória, né, de perseguição aos cristãos, e a ferro e fogo com que os doutores da lei assim pediram. De repente, na estrada de Damasco, eu me vi envolvido por sua luz, pela luz de Jesus. E nesse momento, nasceu Jesus dentro de mim. E ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele só responde: Senhor, o que queres que eu faça? Neste momento, Jesus nasceu. Se perguntarmos para Maria de Madalena, com certeza responderá: Jesus nasceu em Betânia, quando um dia eu sentei aos seus pés e passei a ouvir aquela voz:
serena, com tanta pureza, com tanta santidade, que despertou em mim uma sensação da nova vida, uma vida que eu nunca tinha sonhado antes. Foi aí que Jesus nasceu. Se perguntarmos para Pedro, o apóstolo, aquele que Jesus disse: sobre ti erguerei minha pedra. O Pedro era o apóstolo mais velho. Ele dirá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Pilatos. No momento em que o galo cantou pela terceira vez, minha consciência acordou de verdade para a verdadeira vida. E a partir daí, nunca mais vacilei na divulgação da Boa Nova. Foi ali, no pátio do Palácio de Pilatos, que nasceu Jesus. Se perguntarmos para Zaqueu, o publicano, o que será que ele dirá? Ele dirá assim: Jesus nasceu em Jericó, numa linda manhã de sol, quando eu estava tão ansioso por conhecê-lo, e eu descobri qual era o caminho que ele faria. Como sou baixo, subi em uma árvore para conseguir vê-lo e fiquei ali esperando. Quando Jesus estava passando, olhou para mim e disse: Zaqueu, desce daí, nós vamos hospedar em sua casa. Neste momento, a salvação entrou em meu lar. Neste momento, Jesus nasceu em minha casa. Se perguntarmos para Tomé, ao santo que, né, só acredito vendo, né, que a gente até brinca, você dá uma de São Tomé, só acredita se for vendo. Ele dirá: Jesus nasceu em Jerusalém, depois da sua morte, quando pude ver com os meus próprios olhos que a morte não tinha poder sobre ele. Naquele momento, eu entendi as palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nunca mais duvidei de nenhum dos ensinamentos do Mestre querido. E se perguntarmos para Nicodemos, o fariseu, um doutor da lei, ele falará: Jesus nasceu naquela noite em que secretamente eu fui me encontrar com ele e ele me mostrou o grande segredo da vida, que é a nossa vida interior. Não a vida exterior com ouros, poderes e rituais, mas a vida que está dentro de nós. Neste momento é que nasceu dentro de mim essa nova visão da vida, que foi neste momento que Jesus nasceu. Se perguntarmos para Dimas, o chamado bom ladrão, aquele que foi crucificado ao lado de Jesus, Dimas irá responder: ele nasceu no topo do Calvário, no momento em que a cegueira e a maldade humana pensavam que estavam acabando com ele, e com um olhar de piedade e ternura, ele me fez esquecer de todas as misérias deste mundo. É como se eu sentisse as delícias do paraíso dentro de mim. E ele nasceu naquele momento da sua crucificação. Se perguntarmos para José, seu pai, homem simples, ele irá responder: Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura. Isso eu vi. Foi bonito, como todos os outros filhos que eu tive. Mas eu posso confessar que eu realmente senti o nascimento dele quando ele tinha lá pelos seus 13 anos. E nós fomos comemorar a Páscoa em Jerusalém, lá no templo, com as orações e oferendas.
E, de repente, ele se perdeu de nós, tinha uma multidão muito grande. E fomos procurando onde estava Jesus. E eu o encontrei, ensinando os doutores da lei, meu filho, filho de um marceneiro, ensinando os doutores da lei no templo de Jerusalém. Que orgulho que nasceu em meu peito, olha só, meu filho. E neste momento também, eu entendi quem realmente era Jesus. E neste momento é que ele nasceu para mim. E se perguntarmos para Maria, sua mãe caridosa, né? A mãe vai lembrar na hora. Ela fala: ah, seu nascimento foi lindo. Ai, estava uma noite estrelada, tão luminosa, uma lua bonita. Mas eu vou ser sincera, que esse é o meu filho Jesus que eu vi nascer. Mas o Cristo, eu só consegui entender quando eu e seus irmãos estávamos procurando por ele e ele nos disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Neste momento, eu entendi que a sua missão era para o mundo e não era para mim. E a partir daí, nasceu uma vontade enorme de servir a esta boa nova. E se perguntarmos a Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, aqui no Brasil, ele dirá: Jesus nasceu no Rio de Janeiro, quando eu estava descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira, e um senhor me parou e disse: doutor, eu vim devolver o abraço que o senhor me deu e que me deu forças para continuar a viver. Neste momento, Jesus nasceu em meu peito. Se perguntarmos a Chico, o médium que escreveu, psicografou tantos livros, ele vai afirmar: Jesus nasceu em São Leopoldo, quando Emmanuel me pediu para eu limpar as feridas do irmão moribundo, que morava num casebre no meio do mato. Que casebre imundo era aquele! Depois que eu limpei toda a sua casa, e após 4 semanas limpando e lavando suas feridas diariamente, este irmão voltou a andar. E aí nasceu em mim o Jesus. Jesus está no próximo, tanto quanto está em mim. Essas figuras são figuras importantíssimas na história do cristianismo. Não queria me comparar a eles, mas eu queria trazer o meu depoimento de quando, para mim, Jesus nasceu. Fui criado desde pequeno em uma família espírita. Então, conheço o cristianismo e conheço o espiritismo, vamos dizer assim, desde pequeno. Mas, para mim, era muito racional. Eu só fui entender Jesus no coração o dia que o Centro Espírita Novo Horizonte realmente abriu suas portas para acolher a todos que chegam. E o acolhimento não se faz com a mente, mas se faz com o coração. E eu afirmo que neste momento é que eu passei a entender o ensinamento de Jesus, que é do amor. E agora? E você? Quando Jesus nasceu para você? Não precisa responder. É uma pergunta retórica para a gente questionar dentro de nós. E se a resposta for: Jesus não nasceu dentro de mim ainda, não se estranhe, continue buscando, porque olha só, ele vai estar sempre te esperando, erguendo as mãos.
Que assim seja. Só um minuto. Pronto, gente, essa foi a mensagem da noite de hoje. Espero que tenha cutucado um pouquinho o coração da gente para buscar onde Jesus e quando Jesus nasceu, né? Essa história, eu não é originalmente minha, esse texto. Eu me inspirei num texto do livro Em Torno do Mestre, escrito por Vinícius, tá? Não é esse mesmo texto, é outro, mas eu me inspirei nele. Então, eu preciso dar os créditos a quem realmente pertence os créditos. Pessoal, última preleção do ano. Vamos fazer nossas vibrações. Espero que o pessoal está escrevendo, assim a gente consegue se concentrar e fazer as vibrações, todo mundo junto. Brigadão por todos os corações, gente. Vocês são muito caridosos, viu? Vocês são muito bonzinhos. Gente, então vamos lá? Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos. E se lembrarmos que a gente comentou que estávamos todos naquele campo verdejante, e ainda estamos. E que naquele momento, lembra? Estava o menino Jesus nos braços de Maria, ali na frente. Então vamos, agora todos, formarmos uma grande roda, junto com o Mestre, ninguém no centro. E ali no centro, nós vamos depositando as nossas vibrações de amor e de paz. E essas vibrações vão formando uma bola colorida, bonita. E à medida que vamos doando mais o nosso amor, esta bola de luz colorida vai crescendo. Agora ela nos envolve. Ela vai crescendo e consegue envolver o nosso planeta inteiro, envolto com esta luz produzida pelo nosso amor. E a partir deste momento, um pouco deste amor vamos depositando e fazendo cair como uma chuva suave sobre todas as regiões de conflitos, buscando acalmar os corações daqueles que sofrem e buscando, assim, parar as armas, que seja por um minuto. Que caia como essa chuva de bênçãos a todos aqueles que estão refugiados, que sintam conforto em seu coração. Que estas vibrações também caia sobre todos aqueles que não têm o que comer ou de morar, que possa aliviar um pouco esse sentimento de vazio no estômago e esse sentimento de falta de teto sobre o abrigo da sua cabeça. Que possa chover sobre todos os leitos de dor, aliviando um pouco o sofrimento. Que possa cair sobre todos aqueles que fazem uso de drogas, que neste momento o êxtase provocado pela droga possa ser convertido no êxtase que recebe com esta vibração. Por todos aqueles agora que estão desencarnados e que ainda não encontraram o caminho da luz e sofrem, que esta chuva suave possa acalmar a mente tão sofrida de cada um deles e o coração, para sentir que há sempre alguém orando por eles. E agora, vamos pedindo que esta chuva suave caia sobre nossos lares, que vai lavando externamente de toda e qualquer sujidade moral que tenha existido naquele lugar, e internamente, que remova todos aqueles pensamentos negativos que porventura nós desejamos e ficaram ali naquele ar, lavando todo o ar da nossa casa. E por consequência, essa chuva cai amorosamente em todos os nossos entes queridos
nossos animaizinhos e sobre nós, dando graças a Deus. Que assim seja.